Bom dia! Hoje a gente vai fazer uma revisão daquela última videoaula, falar um pouco sobre os planos anatômicos dos eixos de movimento, conteúdo esse que vai cair na avaliação, que será na nossa próxima aula. Certo? Então não esquecer que na próxima semana tem avaliação de educação física. Relembrando, a gente viu na última aula que era posição anatômica. Então, posição anatômica é aquela posição de referência para todos os estudos e discussões sobre o nosso corpo humano, né? Que é aquela posição em que nós ficamos ereto de pé, com a face voltada para frente, com as mãos espalmadas para frente, com os pés geralmente com os pés voltados para frente, ligeiramente afastados. Então, hoje nós vamos falar de planos anatômicos e eixos de movimento. Mas o que é plano anatômico? A gente precisa pensar no nosso corpo humano dividido em algumas partes. Então, os planos anatômicos eles servem, né? Eles são cortes imaginários que atravessam o nosso corpo e esses planos ajudam a descrever o nosso corpo tridimensionalmente, como a gente pôde ver nessa figura aqui. Então, os planos anatômicos dão uma noção tridimensional do nosso corpo. É através desses planos anatômicos que são interpretados, do conhecimento desses planos anatômicos, que são interpretados as tomografias, as ressonâncias magnéticas e outros exames e várias outras situações do nosso corpo. Ok? Então, quais são os planos anatômicos que nós conhecemos? A gente vai trabalhar com 3 planos. O plano sagital, que é o plano que corta o nosso corpo humano, dividindo ele em 2 partes, direita e esquerda, como vocês observam nessa imagem. É como se a gente estivesse em pé e entrasse uma lâmina cortando o nosso corpo, atravessando o nosso corpo e separasse o lado direito do lado esquerdo. Então, esse corte, essa lâmina é o chamado plano sagital. O outro plano é o plano coronal ou frontal. Esse plano, né, o nosso corpo ele é dividido na parte anterior e posterior, ou seja, nossa parte da frente do corpo, face, peito, abdômen, e a parte anterior, que é a parte posterior, aliás, que são as nossas costas. Então, o nome que se dá a esse plano é plano frontal ou plano coronal. Depende da literatura que você está estudando. O terceiro plano que nós iremos estudar, e o último, são os planos, é um plano transverso. Que esse plano são planos horizontais que dividem o nosso corpo em parte superior e parte inferior. Alguns médicos, algumas literaturas trazem esse plano como plano axial ou transaxial. Ok? Se tiverem alguma dúvida, vocês me façam as perguntas. Resumindo, os planos anatômicos eles dividem o nosso corpo da seguinte forma: plano sagital, plano coronal e plano transversal. Então nós temos 3 planos anatômicos: o sagital, o coronal ou frontal e o plano transversal. O plano sagital, ele divide o nosso corpo em direita e esquerda. O plano coronal divide o nosso corpo em parte em anterior e posterior. Vocês lembram que na nossa primeira aula a gente trabalhou sobre as vistas, né? Anterior, posterior, lateral e tudo mais. E o plano transversal, que divide o nosso corpo ao meio em parte superior e inferior. Entendido? E quanto aos eixos de movimento, que são um pouquinho diferente dos planos anatômicos, os eixos são linhas imaginárias ao redor das quais acontecem os movimentos do nosso corpo. Então é ao redor dos eixos que os movimentos são realizados. E nós iremos trabalhar com 3 grandes eixos: o eixo transversal lateral, o eixo sagital antero-posterior e o eixo longitudinal crânio-caudal. Okay? Vocês vão perceber que esses eixos têm uma relação direta com os planos. Mas para que servem os eixos? É a partir deles que os movimentos do nosso corpo acontecem. E a gente vai observar o eixo lateral, ele atravessa, né, o nosso corpo lateralmente, cruzando de um lado direito para o esquerdo, de um lado a outro do nosso corpo, orientando os movimentos de flexão e extensão. Marcelo, o que é movimento de extensão?
Veja o exemplo. Uma flexão de joelho. Né? Vocês observam aí que a gente estende a perna no movimento de estender. Quando a perna está estendida, a gente dá o nome de movimento de extensão. Quando a gente flexiona, ou seja, dobra o joelho para trás, como está na imagem, se dá um movimento de flexão. Por que que isso acontece? Por conta do eixo lateral. É o eixo que entra lateralmente no nosso corpo, atravessando a nossa perna. Então, a articulação do joelho permite, no eixo lateral, realizar esse movimento, flexão e extensão. Outros exemplos. Você está vendo a flexão e extensão do braço, né? Um eixo aí no ombro, um eixo lateral, perdoe. E no quadril, uma flexão e extensão da perna, de quadril. Né? Então vocês observam o eixo lateral também. Ok? No eixo anteroposterior. O eixo anteroposterior, ele atravessa o nosso corpo de frente para trás, ou seja, ele cruza o nosso corpo da parte anterior para a posterior, daí o nome, eixo anteroposterior. Aí eu tenho dois exemplos de dois grandes eixos do nosso corpo, o do braço, né, o do ombro, e o do quadril, certo? Mas também tem no punho e em outras, no pescoço e em outras articulações, certo? Quais são... Para a gente entender melhor, lembrem, na primeira aula a gente teve a vista anterior é a parte da frente e a vista posterior é a parte das costas. Exemplos de movimento antero-posterior. Vocês observam que o eixo antero-posterior, ele nos permite realizar o movimento de abdução e adução, que é quando nós abrimos lateralmente o nosso braço, como está aqui na imagem, ou a nossa perna. Então vocês observam aí o ponto de inserção do eixo, né? Isso são linhas imaginárias, gente. Isso não é como uma dobradiça, um pino que atravessa o nosso corpo, não. São linhas imaginárias que permitem a realização desses movimentos. Vocês observam aí no ombro, novamente na imagem B, e no quadril. Então, o eixo anteroposterior permite os movimentos de abdução e adução, ou seja, o afastamento lateral e a aproximação lateral. Quando eu estou afastando, o nome desse movimento é abdução. Quando eu estou aproximando, é adução. O terceiro eixo é o eixo longitudinal ou crânio caudal, certo? Por que isso? Porque essa linha imaginária ela atravessa o nosso corpo de cima para baixo. Ou seja, elas cruzam a parte superior do nosso crânio até a parte inferior, né? Por isso o nome é o crânio caudal. E ele permite o movimento de rotação medial, rotação lateral, que acontece perpendicular ao plano transversal. Observem na imagem, o eixo longitudinal, ele é de cima para baixo. Ele entra no nosso organismo de cima para baixo. Lembre-se, é uma linha imaginária. E esse eixo, o que ele permite? Ele permite nossos movimentos de rotação medial e rotação lateral. Se eu olhar para o meu pescoço e se eu virar a cabeça, se eu pensar no meu pescoço, se eu virar a cabeça para o lado e olhar para o meu lado com o queixo voltado para o meu ombro, eu estou fazendo uma rotação lateral. Então isso é permitido devido ao eixo longitudinal. Da mesma forma com o braço, da mesma forma com a perna. Permite os movimentos de rotação e translação. Quando você está com a palma da mão estendida, voltada para frente, você rotaciona, colocando a palma, gira o braço, colocando a palma da mão voltada para trás, você fez isso através do eixo longitudinal do seu braço. Outros exemplos. Quando eu giro o meu quadril, para o lado direito, para o lado esquerdo, isso é um movimento realizado através de rotação através do eixo longitudinal. A parte esquerda, direita, a nossa direita da imagem, esquerda da pessoa da imagem. As rotações, como eu falei, lateral, rotação medial, que é a rotação interna e rotação externa do braço, da perna, e assim sucessivamente. Resumindo, os eixos de movimento são linhas imaginárias que atravessam o nosso corpo, permitindo realizar os seguintes movimentos. No eixo lateral, realiza movimentos de flexão e extensão, aprendam isso. No eixo anteroposterior, de adução e abdução, vocês não podem esquecer.
No eixo longitudinal é permitido os movimentos de rotação medial e rotação lateral. Vocês jamais podem esquecer isso em educação física com relação ao nosso corpo, em relação aos movimentos do nosso corpo. Okay? Então nós temos 3 planos: o plano sagital, o plano transversal e o plano frontal. Temos também 3 eixos: o eixo lateral-lateral, o eixo antero-posterior e o eixo crânio-caudal, como vocês podem observar aí na imagem. Então, não esqueçam, na próxima semana tem aula, e a nossa aula vai ser prova, vai ser uma avaliação. Vão cair os conteúdos relacionados aos esportes radicais olímpicos e sobre as noções básicas de anatomia até esse ponto, planos anatômicos e eixos de movimento. Então, obrigado e até a próxima semana.